Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a mais um culto na SEB. Em nome de Jesus, compartilhe, chame sua família, chame as pessoas que estão próximas de você para estar assistindo, para estar recebendo da palavra de Deus, para estar recebendo da mensagem dos céus. Nesse dia que antecede a uma Santa Ceia, amanhã teremos a Santa Ceia aqui na nossa igreja. Celebraremos tal importância que é. E eu não sei como expressar tamanha gratidão do que Deus fez no dia de hoje, para que eu conseguisse estar aqui e para que eu pudesse ministrar algo que foi colocado em meu coração nessa noite. Sem dúvidas não estava marcado, sem dúvidas não era o que eu planejei, mas também sem dúvidas foi marcado esse dia no céu. E por mais poderosa que essa palavra seja, porque quando eu a recebi foi incrível, ainda assim é com muito temor e com um pouco de medo que eu preciso falar sobre isso. Mas igreja, em nome de Jesus, seja feita a transformação por meio somente da palavra, seja feita toda a transformação por meio somente do Espírito Santo. Uma paz do Senhor para todos que estão online, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar baixando, sim, pastor. Muito obrigado. A gente tem esse feedback incrível. Nossa produção, por favor, baixe um pouco o fundo musical, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mais uma vez para essa live. Vamos entrar nessa palavra. Em nome de Jesus, já vai chamando as pessoas para estarem vendo, ouvindo, recebendo junto com você. E em nome de Jesus, acompanhe também a nossa página no Spotify. Está acontecendo, está viva, está sendo edificante. E é só procurar pelo nome da SEB no Spotify. É de graça e é muito bom. Em nome de Jesus, a palavra de hoje, o tema é em memória de mim. Esse é o tema para nós refletirmos hoje. Em memória de mim. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre a Santa Ceia de Jesus. E tentarmos um esclarecimento, uma nova visão sobre a importância de participar da ceia. Eu lembro que até pouco tempo atrás, poucos anos atrás, o domingo de ceia era algo imprescindível. As pessoas se arrumavam todinhas para ir para a igreja. Tipo, as mulheres eram um sapato mais bonito que o outro. Os homens sempre de terno e gravata. E não tinha isso de não ir. Era sagrado. Todos deixavam de fazer tudo para ir até a igreja. Só abrindo um parente, hoje tem gente que não vem porque tem jogo do Flamengo. E já no meio do caminho dessas pessoas, elas já começavam a pedir perdão para Deus pelos pecados, porque não queriam ficar de fora da ceia. E sempre tinha aquela irmã na minha igreja, quando menino, era a irmã do coque, que ela te olhava e já dava até medo, porque geralmente essa mulher, ela era uma das fundadoras da igreja, ou até mesmo líder do ciclo de oração. Então os jovens, a maioria ficava com medo até dessa mulher, com medo de que ela revelasse algo. E o dia da ceia, muitos ainda ficavam olhando e via tipo um casal que não pegou a ceia e já começava a falar, eu sabia. Ou aquele jovem que sentou lá na frente
E ele não pegou os elementos, e aí já começavam a pensar, a maquinar isso na sua mente. Ah, eu sabia que estava em disciplina. Com tudo isso, com todas essas coisas que talvez fossem costumes, que talvez fossem doutrinas, que talvez fossem coisas de homens, na época tinha um zelo. Até pouco tempo atrás existia um zelo, um respeito, uma sensação de importância. E a ceia do Senhor não é só mais um culto, não é só mais um pão, não é só mais um vinho, mas existe algo espiritual. E a gente vai estar aqui, a gente vai colocar nossa melhor roupa e chegar adorando, a gente vai se arrepender, a gente vai pedir perdão, vai tomar o vinho e comer do pão. Mas parece que nesses dias de hoje, eu sinto como se a gente tivesse perdido essa sensação de importância, esse zelo. Inclusive, tinha um versículo que não tinha como pastor não ler. Tinha que ler esse versículo. E todo o culto de ceia abria em 1 Coríntios capítulo 11. E começava a ler. E aí quando chegava naquela frase que dizia: examine o homem a si mesmo, para que não tome para sua própria condenação. E aí muitos pegavam e já começavam a dizer, ou a imaginar: Senhor, eu não estou merecendo isso aqui. Mas se eu não tomar, todos vão ver e vão falar. Entendeu o paradoxo? Aquele medo, aquele peso de condenação. E quantas pessoas tomaram com medo, achando que, pronto, agora eu vou para o inferno. Mas, irmão, o que é 1 Coríntios capítulo 11? Já que você perguntou, que bom. Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 ao 29, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-lhe e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Quem já escutou essa passagem e ficou com peso no coração? Meu Deus, eu tomo ou eu não tomo? Quantas vezes você já ficou assim? Do que Paulo está falando então, irmão? O que é tomar indignamente? O que é tomar para a própria condenação? Que assunto é esse que ele explica aqui? Não pode, obviamente, ser o que a gente talvez pense de pecado, de erro, de transgressão. Porque eu não posso chegar aqui e imaginar que eu tenho que merecer participar desse cálice. Seria de extrema arrogância a gente chegar aqui e imaginar que o nosso irmão não merece tomar, mas eu por algum motivo mereço, porque eu estou me comportando legal. Quem aqui está se comportando bem o suficiente para chegar e bater no peito e dizer: muitos aqui não merecem, mas eu sim mereço participar da ceia?
Seria, no mínimo, arrogante, irmão. A palavra diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todos erraram. Todos pecaram. Ninguém merece o suficiente. Ninguém é santo o suficiente sem Jesus. Não tem como entrar nesse lugar e achar que metade merece tomar e a outra metade não. A gente não participa do corpo e toma do cálice por merecimento. A gente só está aqui porque Jesus pagou o preço. E nele merecemos. E é nele que somos justificados. Então tomar indignamente não pode ser que você errou. O ato de comer o pão e tomar o cálice não é dizer para Deus, eu sou santo e mereço. O ato de comer o pão e tomar do cálice é dizer, Senhor, eu reconheço que nada sou. Eu sou pecador, não mereço, ó Deus. E reconheço também que somente em Ti serei sarado, curado, justificado e serei santificado. A maior chave em 1 Coríntios capítulo 11 não está no pão e no vinho somente. Está na frase, façam em memória de mim. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Cristo. Todos nós. Não tem ninguém melhor ou pior. Talvez você se sinta melhor ou mais merecedor, porque você se compara com aquele que adulterou, com aquele que roubou, com aquele que matou. Mas a sua referência não é o matador, o ladrão ou o que adulterou. A tua referência é Cristo. E quando você se compara com Cristo, você percebe que falta muito para se sentir qualificado. Então, tomar indignamente não pode, de forma alguma, ser algo que merecemos. Então, o que é, irmão? Que bom que você perguntou. Esse povo aqui, que acabamos de ler a passagem, esse povo estava chegando para tomar a ceia, e eles estavam ficando bêbados com o vinho. Imagina, chegar para tomar a ceia e já tinha um caído no chão, e ele falava, não, é o Espírito Santo. Vê mais uma taça aí, por favor. O povo estava comendo o pão para matar a fome. Irmão, como assim você está falando que eles estavam comendo o pão para matar a fome? Você está imaginando isso? Não, irmão. Eu vou te dar um versículo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 34. E olha o que Paulo diz. Ou olha o que Paulo tem que dizer para eles. Versículo 34. Se alguém estiver com fome, coma em casa. Para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, e darei instruções a vocês. Parte A, se alguém tiver com fome, coma em casa. Ele mostrou e é isso. Tomar a ceia indignamente é isso. É chegar aqui sem ter a consciência, sem ter na consciência de parar para saber o que serve a ceia do Senhor, como aquele povo estava fazendo. Chegar aqui e participar do corpo de Cristo sem entender o que isso significa. Isso é tomar indignamente. Chegar aqui e beber do cálice sem entender o poder que é liberado por isso. Jesus não veio para estabelecer mais um ato religioso. Não veio para mais uma tradição. Jesus veio para abolir, para acabar com a tradição, para nos chamar para um novo
relacionamento. E é isso que é a ceia do Senhor. Tomar indignamente não pode ser o que achamos de pecado. Mas tomar sem saber o porquê. Fazei isso em memória de mim. Não é comer o pão e tomar o cálice e ficar aí pensando em você, em quão bonzinho você é, o quão são você é, o quão as pessoas, ou como se você fosse a quarta pessoa da Trindade. Como se isso fosse possível. Não, irmão. É em memória dele. É por ele. É para ele. É com ele. Mas, irmão, o que acontece se eu tomar assim, sem compreender, sem entender? Que bom que você perguntou. Versículo 30. Por isso, entre vocês, muitos estão fracos e doentes, e vários já dormem. Fracos e doentes. Mas o que ceia tem a ver com doente? Isso quer dizer o quê? Que bom que você perguntou. Jesus não morreu na cruz somente para perdoar os seus pecados. Foi sim para perdoar. Foi sim para santificar. Mas foi para curar também. Isaías 53, capítulo 53, versículo 3 e 5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e os desprezávamos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras fomos curados. As feridas de Jesus te curam, irmão. As feridas de Jesus te libertam. As feridas de Jesus repreendem as doenças. As feridas de Jesus tiram a enfermidade. Por isso Paulo falou: participem do corpo, come do pão e beba o cálice, porque se você tomar de maneira indigna, você ficará fraco e doente. Ai, irmão, mas é um versículo só, não tem outro. Que bom que você perguntou. Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Ao anoitecer foram trazidas a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ai, irmão, você leu outro versículo que fala do mesmo versículo? Que bom que você perguntou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. E é por isso que, se a ceia for somente perda, ele diria: tome o cálice, porque o sangue representa o perdão dos pecados. Mas ele falou: tome o cálice e coma o pão,
porque o sangue perdoa o pecado, mas o pão representa o corpo, e é o corpo que foi moído e esmagado para que o seu pudesse ser curado e edificado. Perdão e cura, cálice e pão, sangue e pão. O sacrifício de Jesus disponibilizou perdão e cura. Santa Ceia. Não mais tomar indignamente, sem saber o que é. Santa Ceia. Perdão e cura. Mas como, irmão? Eu vou comer o pão? Isso de comer tem tanto impacto assim? Comer é tão importante que Adão e Eva no jardim, Deus diz a eles: olha, tá vendo esse fruto aqui? Ele não falou não encosta, não cheire. Ele diz: não coma. E Adão comeu, e o pecado entrou no homem e o corrompeu. E Paulo diz que por um homem o pecado entrou no mundo. Mas Adão não foi o último homem. Jesus veio e se sentou-se à mesa e partiu o pão e o comeu, para que o resto da humanidade, ao participar disso, fosse não mais condenado, mas agora curado, purificado, santificado nele. E você que escolhe, irmão, o fruto ou o pão? O que é que vai levar a sua boca e comer? O fruto ou o pão? Por isso, meus filhos, façam em memória de mim. É por minha causa que vocês são sarados, é por mim que são libertos, é por mim que são renovados. Adão comeu e pecou, você vai comer e fará parte do corpo de Cristo. Não tem dieta que vai te dar essa saúde sobrenatural. Entenda isso em nome de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. Não foi simplesmente para te dar vida eterna, mas também uma vida abundante, a palavra diz. E vida abundante não é no céu. No céu é vida plena, é vida perfeita. A vida abundante é aqui e é agora. Mas tem que crer para ser salvo, tem que crer para ser curado, para viver o sobrenatural e receber tudo aquilo que Jesus deixou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que os egípcios tinham segurado o povo de Deus durante quanto tempo, você lembra? 400 anos. E veio as pragas e nada do faraó libertá-los. E veio a última praga. E essa última praga aconteceria e o povo seria livre para ir embora. E aí Deus falou a eles: mata o cordeiro, pega o sangue, coloca nas portas e coma dessa carne. E aí a Bíblia fala: coma dessa carne com o cinto e as sandálias no pé e o cajado na mão. Que desconfortável, né, irmão? Como assim? Jantar de sandálias nos pés, de cinto e segurando o cajado. Desconfortável, não é? Coma assim, porque você vai comer preparado para viver a liberdade de que tem para você. Já coma pronto para viver a liberdade. E eles comem, colocam o sangue, Faraó os liberta e eles vão pelo deserto. E aí a Bíblia diz em Salmos 105, capítulo 105, versículo 37: e ele tirou de lá Israel, e saiu cheio de prata e de ouro. Não havia em sua tribo quem fraquejasse. No inglês fala que não tinha ninguém
no meio que ficasse doente. 40 anos caminhando no deserto sem ficar doente. Que suplemento é esse que esses caras comeram antes de sair do Egito? Antes de saírem, eles comeram a carne do cordeiro e marcaram com sangue. Se uma carne e o sangue de um animal os fizeram caminhar no deserto 40 anos sem ficar doente, quanto mais pode o sangue e a carne de Cristo? E o corpo do Mestre, para te guardar, para te proteger, para te libertar, para estar com você, para você passar pelas adversidades e falar: não fraquejei, não caí, não me adoeci, eu permaneci de pé, porque o sacrifício de Cristo me sustenta. E Jesus falou: façam em memória de mim. Quando o diagnóstico chegar, em memória de mim. Quando o gigante se levantar, em memória de mim. Quando a enfermidade bater na porta, em memória de mim. Quando o pecado te atormentar, em memória de mim. Versículo 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Mas a partir de hoje, essa história muda. No meio de nós haverá fortes e curados em nome de Jesus. Haverá mulheres fortes, um povo sarado, um povo edificado, um povo livre de condenação, mentes renovadas, uma igreja avivada pelo corpo e pelo sangue de Cristo Jesus. Versículo 17 e 18. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. É assim que Paulo começa. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu acredito. Em meio a uma pandemia, quantos milhões de milhares de pessoas precisam de um tempo da igreja? De um lugar livre de preocupações, de opressões, de uma atmosfera carregada. Quantas famílias precisam agora de um ambiente de paz, um ambiente tranquilo? Quantos mais chegarão ao entrar na igreja e achará de uma zona de guerra com sangue inocente? Achará uma igreja não de joelhos, batalhando contra o mal, mas de pé, com armas em punho, lutando uns contra os outros. Quanto tempo mais irão levar para aprender que liderar não é dar ordens, mas aprender a ceder quando necessário. E visar sempre o melhor para o bando, e não para si só. Quanto espaço mais nós daremos ao diabo dentro das igrejas? Houve certa vez um criminoso de nome Charles Pierce. Ele não tinha respeito nenhum pelas leis de Deus e nem pelas dos homens. Mas afinal, um dia ele foi preso e condenado à morte. E no dia de sua execução, ele foi levado ao corredor da morte, na penitenciária, na Inglaterra. E no corredor da morte, à sua frente ia um capelão da prisão, lendo versículos da Bíblia, em voz monótona e desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e perguntou:
o que ele estava lendo. E ele respondeu: o confronto da religião, disse o sacerdote. Charles Peirce ficou chocado de ver como ele lia aquele texto que falava sobre o inferno de maneira tão mecânica, de maneira tão normal. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção alguma, lendo palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer? Seria humano um indivíduo capaz de dizer a outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia te dar? Aquilo foi demais para Peirce, e ele pôs a pregar. E veja o sermão que ele próprio, no instante em que ele caminhava para o inferno, ele disse: Senhor, se referindo ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, eu iria de joelhos, mesmo que a superfície de todo o chão tivesse coberto de caco de vidro. Eu acharia que teria valido a pena. Façam em memória de mim. É o mesmo que dizer: lembre-se de como eu fui. Em nome de Jesus, que a palavra seja suficiente para transformar a sua mente, porque se ela não for, nada mais o fará. Fique com Deus e reflitam um pouco nessa mensagem. Que Deus abençoe a sua casa e sua vida, e que ao tomar do cálice e comer do pão, você venha a ser curado, sarado, livre, mas acima de tudo venha a ser transformado. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém.